No vídeo de hoje nós vamos entender como gerar uma animação de fio usando a versão 3.1, mas vocês podem usar qualquer versão para entenderem. Vamos começar o tutorial. Por enquanto eu vou ocultar aqui o objeto cúbico que nós vamos precisar depois dele. E para fazer o nosso fio nós vamos adicionar uma curva do tipo Path. Eu vou aproximar, vou pressionar o botão do meio do mouse e vou girar a área. E vou converter essa curva num objeto chamado aqui Mesh, que é a malha. Vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Selecionando a tecla A, vocês vão ver que essa curva que foi convertida em malha, vocês vão ver que está aqui aparecendo o formato de malha, é agora um segmento formado por várias arestas e vértices. Então o que nós vamos fazer é criar um grupo de vértices. Vou selecionar a primeira da direita e com o Shift pressionado eu vou selecionar a extrema esquerda. E com os dois vértices selecionados, eu vou vir aqui no ícone que representa a malha, clicar nessa opção chamada Vertex Groups. Vou clicar em mais, eu gero um grupo, vou colocar o nome de fixos e vou aceitar. Para saber se está funcionando o grupo, eu vou desselecionar aqui e vou selecionar novamente. Repare que somente os dois vértices extremos estão acesos. Então o grupo está funcionando. Para fazer o efeito, nós vamos criar dois ganchos. E esses ganchos vão ser criados nestes vértices extremos. Vamos selecionar primeiro o vértice da direita e usar o Ctrl H. Eu abro o menu de ganchos e vou clicar aqui em Hook to New Object e crio um objeto vazio que é o gancho deste vértice. Vamos repetir o processo. Eu vou clicar fora para desativar a seleção e vou clicar nesse vértice que está aqui à esquerda. Vou usar também o Ctrl H e vou clicar Hook to New Object. Vocês vão ver que eu crio dois ganchos para fazer o efeito que eu vou precisar. Agora, voltando ao Object Mode, selecionando a linha, ela, na verdade, se vocês forem renderizar, não vai aparecer, porque ela é formada de vértices e arestas, e é necessário que eu tenha faces para que o objeto seja renderizado. Então, para criar um efeito aqui, para que esse fio possa aparecer, nós vamos voltar a nossa atenção aqui para a propriedade de modificadores. Veja que eu tenho os dois ganchos que eu criei aqui. Nós vamos adicionar um efeito físico de tecido nesta linha. Vamos primeiro clicar em Add Modifier e vamos usar o efeito Cloth. Esse efeito Cloth, se vocês derem um Player, ele vai fazer com que a linha caia. Para poder fixar essa linha nos dois ganchos, nós vamos vir na propriedade física. Quando eu criei o modificador Cloth, ele já cria automaticamente o efeito físico. Então nós vamos correr até encontrar uma guia chamada Cache. Aqui no Cache, vocês vão ter qual é o início e o fim da timeline que nós vamos gerar animação. Eu vou mantê-los aqui em 250 frames, porque eu vou usar esses 250 frames que aqui estão. Eu aqui vou abrir a guia chamada Shape e vou determinar que eu use aquele grupo de vértices que eu criei. Então eu vou clicar aqui e vou procurar o grupo que eu dei o nome de fixos. Seleciono ele. Agora se eu der o Play, notem que o fio fica preso aos ganchos, ele não cai totalmente. Para gerar um efeito aqui que me possibilite renderizar essa linha, eu vou voltar na guia de modificadores, vou fechar a propriedade Cloth. Vou adicionar mais um modificador, dessa vez vai ser o Skin. Ele vai simular uma pele. Essa pele aqui está com um efeito muito grosso. Então, para afiná-lo, eu entro com o modificador e a linha selecionada no modo de edição. Para poder ver a linha, eu vou usar aqui a vista em raio-x. A linha está toda aqui, que são esses segmentos de vértices e arestas. Então, vou usar a tecla A para selecionar. E para poder afinar essa pele que aparece aqui pelo modificador,
eu vou abrir a barra oculta que está à direita da 3D View, clicando a tecla N de navio, e aqui vou clicar em item. Nessa opção aqui chamada Vértice Data, nós vamos mudar os fatores Min, Radius X e Radius Y. Eu vou deixá-los aqui em 0.02. Agora eu tenho como voltar para o Object Mode, e aqui no Object Mode vocês vão ver, vou voltar a vista ao modo normal, que eu tenho a linha. Se eu der o player, agora eu já tenho como renderizar essa linha. Para poder fazer um movimento desse fio na área, nós vamos atrelar a cada gancho desse um objeto. Então eu vou trazer aqui para a área o objeto cúbico, vou usar um S de escala para diminuí-lo e vou colocá-lo aqui, ó, nessa parte onde tem o primeiro gancho. Agora eu vou fazer com que o gancho seja parenteado com o objeto cúbico. Como é que eu faço isso? Seleciono o gancho primeiro, com o Shift pressionado eu seleciono o objeto cúbico. E aqui eu posso usar o Ctrl P e uso aqui o Object. Agora, para onde eu movimentar o nosso objeto cúbico, o gancho vai acompanhá-lo. Vamos fazer outro processo. Eu vou adicionar na área, dessa vez, uma mesh esférica. Vou usar a Icosphere. Vou diminuir um pouquinho o tamanho, deixá-lo mais ou menos na proporção do cubo e vou trazê-la até esse extremo aqui onde tem o gancho que está à direita. Vamos parentear o gancho com o objeto esférico. Então agora eu seleciono o gancho, com o Shift pressionado eu seleciono a Icosphere. Vamos usar o Ctrl P e vamos parentear o objeto. Bem, agora eu tenho aqui como se o fio tivesse ligado a esses dois objetos. Para poder fazer uma animação prática aqui, nós vamos na timeline selecionar primeiro o objeto cúbico. Com ele selecionado, aqui no frame 1 eu vou usar a chave I e vou criar um frame de animação usando o Location Rotation. Ele gera o frame aqui, ó, bem no frame 1. Vamos então vir para o frame 250 e vamos fazer com que esse objeto seja deslocado usando o atalho G de Grab. Vou trazê-lo para cá. Aqui eu vou usar a tecla I, Location Rotation. Pronto, já fiz a animação do cubo. Vamos fazer a animação da Icosphere. Vamos voltar para o frame 1. Aqui eu vou selecionar a Icosphere, vou usar a tecla I, Location Rotation, eu crio o primeiro frame dela nessa posição. No frame 250, eu vou movimentar a Icosphere para essa posição daqui. E vou usar a tecla I para gerar a segunda chave. Só o fato de ter feito isso, dando player, nós não vamos ter a animação do jeito que a gente gostaria que acontecesse. A gente vai precisar gerar o cache da animação de forma prática. Então o que é que vamos fazer? Nós vamos selecionar o fio e vamos voltar na propriedade física do cloth. Vamos buscar a guia chamada Cache. Como eu estou utilizando os 250 frames da timeline, eu vou manter aqui em 250, porém eu vou gerar o Bake All Dynamics, ou seja, a prévia dos dois movimentos de forma automática. Então eu clico em Bake All Dynamics. Se vocês derem um player, percebam que o fio agora já está animado seguindo os dois objetos na área 3D. Então, dessa forma, a gente pode criar uma diversidade de efeitos usando recursos de fios aqui na área 3D. Espero que vocês tenham entendido a ideia e que aproveitem para fazer outros experimentos possíveis e abusar da criatividade de vocês. Até o próximo tutorial e um grande abraço a todos.